Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e mais uma de nossas aulas de literatura, onde agora nós vamos para a terceira parte da nossa aula sobre humanismo, em que nós falávamos sobre a escolástica. E simplesmente dando continuidade ao que eu estava explicando, eu vou retornar, né, a minha leitura e vou retornar também à explicação do exemplo que eu estava apresentando para vocês na nossa aula anterior. Então, vejam bem aqui. Eu li aqui para vocês o seguinte, ó, por fim, a disputatio consistia em submeter certos temas a debate do que poderia resultar uma question. Em São Tomás de Aquino, esse gênero se desenvolve como uma reunião de artigos, por sua vez estruturados conforme o esquema. Então a question ela vai se estruturar assim: argumento inicial, sede contra, que seria o contrário desse argumento inicial, o corpo da resposta e objeções aos argumentos iniciais. Então vamos ver como é que isso funciona. Veja bem, ó. Então eu tenho aqui o argumento inicial. Eu acredito em Deus. Esse seria o argumento inicial. Se eu digo eu acredito em Deus, o contrário disso seria eu não acredito em Deus. Concorda? Então, ó. Argumento inicial. Eu acredito em Deus, o contrário, eu não acredito em Deus. Certo? Então, olha, preste atenção. Se eu digo eu acredito em Deus, o contrário disso seria eu não acredito em Deus. A afirmação inicial, eu acredito em Deus, traz em si o questionamento. Por quê? Certo? Então, normalmente, quando eu falo eu acredito em Deus, eu falo eu acredito em Deus porque... Aí, por exemplo, ó, e por isso, já vem acompanhada a resposta, que é o corpo da resposta. Ó, eu acredito em Deus porque tenho fé de que o universo e tudo que está nele não se fez sozinho, por exemplo. Então veja bem. Então, na afirmação eu acredito em Deus, eu tenho o argumento porque tenho fé de que o universo e tudo que está nele não se fez sozinho. Perceberam? Então aqui eu tenho o argumento inicial. Se eu digo eu acredito em Deus, o contrário disso seria eu não acredito em Deus. A afirmação inicial, eu acredito em Deus, traz em si o questionamento. Por quê? E por isso já vem acompanhado, né, da resposta. Seria o corpo da resposta. Porque tenho fé de que o universo e tudo que está nele não se fez sozinho. A objeção ao argumento inicial, eu acredito em Deus porque tenho fé de que o universo e tudo que está nele não se fez sozinho, seria uma colocação que poria em dúvida sua crença, sua fé e a presença de Deus como autor de tudo o que é feito no universo e na Terra. Então veja bem, ó, a objeção, é importante você entender que a objeção ao argumento inicial... O que é o argumento inicial? O argumento inicial é só eu acredito em Deus? Não. O argumento inicial é eu acredito em Deus, mas tem um porquê. Porque tenho fé de que o universo e tudo que está nele não se fez sozinho. Certo? Então, a objeção ao argumento inicial seria uma colocação que poria em dúvida sua crença. Você acredita em Deus? Certo? Aí, quer dizer... É uma colocação que coloca, não é uma simples pergunta, né? Eu falo, eu acredito em Deus, aí você vai e fala assim para mim, você acredita em Deus? Não. É um questionamento. Você acredita em Deus? Aí vem esse questionamento, ele vem acompanhado de argumentos que talvez tentem colocar em xeque a minha crença. Será que você realmente acredita em Deus? É algo nesse sentido. Certo? E também a sua fé, né? Porque o fato de você acreditar em Deus não significa automaticamente que você tenha fé nele. A fé é algo mais profundo que a crença. Entende, pessoal? Então, ó, essa colocação vai pôr em dúvida sua crença. E algo mais profundo dentro dela que é a sua fé. Certo? E também a presença de Deus como autor de tudo o que é feito no universo e na Terra. Então seria isso, ok? Então você tem aqui o quê? Você tem a disputatio, né? Que leva a uma question, que começa com um argumento inicial, certo?
o argumento inicial, eu acredito em Deus, por isso, isso e isso. O sede contra, eu não acredito em Deus, certo? O contrário, né, disso. O corpo da resposta, né? Qual razão, né? Eu acredito em Deus. E as objeções aos argumentos iniciais. Né? Você acredita em Deus por isso, isso e isso. Mas existem questões aí relacionadas à sua fé, à sua crença, melhor dizendo, à sua fé e ao ato de que realmente há a mão de Deus em tudo, que eu estou colocando em xeque, certo? Que eu estou refutando. Então seria algo mais ou menos assim, certo? Então, minha gente, o que acontece? Nós temos que entender que isso daqui é a base do pensamento, são as bases do pensamento escolástico. Agora, existia só o pensamento escolástico nessa época? Não, não existiram apenas a patrística e a escolástica como modos de pensamento durante a Idade Média. No norte da Europa, a escolástica não teve grande relevância. O nominalismo, corrente de pensamento que teve em John Duns Scott e Guilherme de Ockham, seus principais formuladores, foi uma das principais fontes de reflexão nas universidades do norte europeu, chegando inclusive a influenciar o reformador da igreja, Martinho Lutero, leitor de um pensador nominalista, Gabriel Biel. Ok? Pois bem, o nominalismo baseava-se na ideia dos universais. Os universais podem ser considerados como os conceitos que os homens utilizam para pensar. Os universais passavam a ser o ponto principal das reflexões filosóficas e teológicas, não mais sendo a tentativa de junção entre a fé e a razão, como na escolástica. Tanto John Duns Scott quanto Guilherme de Ockham eram oriundos da Universidade de Oxford e tiveram anos de vivência como irmãos da ordem franciscana. O nominalismo baseava-se na chamada navalha de Ockham. Isto seria uma das formas de pensar em que a pluralidade e as diferenças deveriam ser crivadas através de alguns critérios. Para o nominalista, não se deve anunciar uma pluralidade sem, a isso, ser obrigado por uma necessidade, razão, experiência, autoridade da escritura ou da igreja. Esta afirmação é de profunda dialética, isto é, revela, melhor dizendo, um pensamento original baseado em ideias contrárias, pois visava excluir todas as ideias supérfluas de uma argumentação. Então, olha só. Com relação às ideias políticas, na disputa entre o papado e o império, Ockham tomou posição intelectual para o segundo, ou seja, o império. Sua teologia discordava de uma submissão do imperador para o papado, talvez por sua rebeldia ou pela sua originalidade intelectual e teológica. Ockham foi excomungado em 1328. Todavia, suas reflexões ficaram como uma das bases do pensamento do homem ocidental. Então, o que acontece? Tem até um livro aqui, que o título dele já explica muita coisa do que eu quero falar para vocês, que é isso aqui, entendeu? As ideias têm consequências, né? As ideias têm consequências, do Richard Weaver. Bom, minha gente, veja bem, quando buscaram colocar a fé junto com a razão, certo? E eu acho que as duas não se separam, tá? Fé e razão caminham juntas. Acho que a grande questão aí foi o entusiasmo com a razão, né? Então, entusiasmaram tanto com a razão que acabaram colocando a fé de lado. Então, foi isso aí que gerou a grande crise, certo? E depois também tem as ideias dos nominalistas que valorizavam os universais, não mais a ideia de união entre a fé e a razão. Olha lá, veja só isso aqui. O nominalismo baseava-se na ideia dos universais. Os universais podem ser considerados como os conceitos que os homens utilizam para pensar.
Os universais passavam a ser ponto inicial das reflexões filosóficas e teológicas, não mais sendo a tentativa de junção entre a fé e a razão. Ok? Então, a fé e a razão foram substituídas pelo pensamento universal. Ok? Bom, mas vamos lá. Para que nós estamos vendo tudo isso? Para entender o pensamento humanista. Existem algumas palavrinhas que eu gostaria de colocar aqui para vocês. A primeira delas, no caso, é a dialética. O que é dialética, né, gente? Por dialética é compreendida uma forma de alcançar conhecimento baseado em pensamentos contraditórios. Então, veja bem, o nominalismo lá. Ó. Uma tese é contestada por uma síntese, que, por sua vez, com a junção de tese mais antítese, se formaria uma síntese. Então, como que eu vou ter uma síntese? Eu vou ter uma tese e uma antítese. Certo? E aí, isso vai formar uma síntese. Então, uma tese é contestada por uma síntese. Ok? Então, tem a tese e tem o contrário dela. O contrário da tese seria a antítese. Né? O que busca refutar, desmentir aquela tese. Certo? Então, você tem o quê? Duas visões. A visão da tese, a visão da antítese, que seria o contrário da tese. Certo? Juntas vão formar uma síntese. Que é o que nós vamos realmente pensar. Né? Nós vamos usar para a partir disso daí que nós vamos ter um debate. Né? Ver os dois lados da moeda. Então veja bem. Certo? Pois bem. Em suma, podemos definir dialética como um modo de pensar que valoriza a polêmica. O debate entre ideias contrárias. Nós estamos vivendo uma época extremamente dialética. Né? As pessoas polemizam tudo. Tudo é polemizado. Então isso daí vem da dialética. Depois, mais tarde, a gente pode falar, por exemplo, da dialética do negativo, né? Que é o que está em voga ultimamente. Vamos lá. Retórica. O que é retórica? É a arte de persuadir com o uso de instrumentos linguísticos ou técnica da persuasão sem levar em conta a verdade. Então, é interessante isso. A retórica, o que vale a argumentação, o que eu vou utilizar para persuadir. Agora, se eu estou falando a verdade ou não, são outros 500. Né? Então, olha bem. Em vez de dar motivos e apresentar argumentos em apoio a conclusões, quem usa retórica emprega uma bateria de técnicas, como alegação enfática, palavras de convencimento e persuasão, e linguagem emotiva para convencer o ouvinte ou leitor de que o que eles dizem ou sugerem é verdade. Então, quer dizer, por exemplo, vamos pegar ali uma alegação enfática, né? Você afirmar de maneira enfática, certo? O pessoal, por exemplo, nos telejornais usam muito isso, certo? Eles usam muito essa técnica da retórica, né? Principalmente quando eles querem induzir o telespectador a acreditar que aquilo que eles estão dizendo é a verdade, é a pura verdade, ok? Então fica esperto com relação a isso, né? Então, por isso que é importante vocês entenderem sobre retórica, né, minha gente? Olha, vamos voltar lá, né? Olha só isso aqui, ó. Lá em cima, ó, veja só. Voltando, opa, lá no trívio. Ok? É importante você entender gramática, da mesma forma que é importante você entender retórica. Por que é importante você entender retórica? Para você saber usá-la e também para você não ser usado por ela. Ok? Certo? Você não ser induzido por ela. Então, quem entende de retórica não é induzido pela retórica alheia. Ok? Então, é muito importante isso. Né? Porque se você quiser ser uma pessoa realmente livre, né? Tem gente que fala liberdade, né? Democracia, eu quero ser livre, mas está sendo manipulado. Então é importante você entender retórica justamente para você não ser usado por ela, não ser escravizado pela retórica alheia, certo? Não ser manipulado pela retórica alheia. Então vamos descer lá de novo, vamos lá embaixo, opa, andando bastante, né? Então vamos correr, porque o tempo está passando. Ó, então é isso aí, né? Retórica. O que mais?
Então, voltando aqui, ó. Então, em vez de dar motivos e apresentar argumentos, em apoio a conclusões, quem usa retórica emprega uma bateria de técnicas como alegação enfática, palavras de convencimento, né, e persuasão, e linguagem emotiva. Lembra lá das funções da linguagem? Pois é. Outra coisa, palavras de convencimento e persuasão. Muitas vezes quem usa retórica se vale muito de palavras gatilho, certo? Que servem para... funcionam como armas contra o seu interlocutor. Essas chamadas palavras gatilho. Né? Muito usadas hoje em dia, tem muitas palavrinhas hoje em dia que são muito usadas. Eu vou citar um exemplo, a palavra fascismo. Né? Se você é contrário à ideia do outro, você é fascista. Então, por aí vai. Então, continuando, olha só. Motivo para convencer o ouvinte ou o leitor de que o que eles dizem ou sugerem é verdade. Então, usa isso daqui para convencer o ouvinte ou o leitor de que o que eles dizem ou sugerem é verdade. Uma técnica retórica preferida por obras de caridade anunciadas em jornais é montar uma falsa dicotomia. Preste atenção nisso aqui, ó. Você pode mandar 50 libras para a nossa obra de caridade ou pode ignorar o sofrimento dos outros. Olha só, este tipo de dicotomia sugere que há apenas duas opções dentre as quais escolher. E uma delas é pouco atraente. Qual que é a pouco atraente? Ignorar o sofrimento dos outros. Assim, você deveria se convencer a dar dinheiro para a caridade. Então, olha bem, como que a retórica é utilizada até nisso, né? Pois bem, então, agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas de livros para entender a escolástica. Quem quiser, quem tiver interesse, né, nesse tipo de estudo, você tem ali, ó, né, a história das ideias políticas, volume 2, Idade Média até Tomás de Aquino, do Eric Voegelin, né, que é um grande filósofo, né, outra obra dele, o volume 3, né, a História das Ideias Políticas, volume 3, Idade Média Tardia, a imagem descartada para compreender a visão medieval de mundo, do C.S. Lewis, aquele do Nárnia, é o mesmo autor de Nárnia, né, a formação da cristandade, das origens da tradição judaico-cristã, a ascensão e a queda da unidade medieval, do Christopher Dawson, ok, pessoal? A divisão da cristandade, da reforma protestante à era do iluminismo, do Christopher Dawson também, a criação do Ocidente, a religião e a civilização medieval, também do Christopher Dawson, inquéritos sobre religião e cultura, do Christopher Dawson, questões disputadas sobre a alma, do São Tomás de Aquino, questões disputadas sobre as criaturas, também, do São Tomás de Aquino, as heresias de Pedro Abelardo, do São Bernardo de Claraval, o tratado do primeiro princípio, do Duns Scott, as ideias têm consequências, do Richard Weaver, Chorar por Dívida é Inútil, de Santo Agostinho, lá nas Confissões e o Manejo da Literatura Pagã, do Hugo Lagone, Fé e Razão, na Renascença, uma introdução ao conceito de Deus na filosofia de Marcílio Ficino, né? Da Thalita Carvalho. Ok, pessoal? Então, essas aí são algumas obras que eu recomendo. Agora, vamos voltar lá na nossa aula de humanismo, em que nós vamos entender o seguinte. O humanismo foi um movimento intelectual de preparação de estudo para o renascimento da cultura greco-romana da antiguidade. Foi durante esse período que se formaram mais humanistas. Veja bem, se você pegar o humanismo em Portugal, ele começa em 1418 e termina em 1527. Ele dura mais de um século. Então foram várias gerações. Vamos pensar assim, que cada década é uma pequena geração, certo? Foram várias décadas, mais de 10 décadas, para chegar, por exemplo, à formação de um sujeito com o quilate intelectual de um Luís Vaz de Camões, por exemplo. Eu vou citar por exemplo. Ok, pessoal? Né? Então nós estamos numa época de estruturação, de formação, né, de uma elite intelectual. E quem colaborou com isso foram os humanistas. Na verdade, quem promoveu o Renascimento, quem fez a massa e fez o bolo, né, do Renascimento foram os humanistas. Os renascentistas
chegaram só com a cereja em cima. Ok, pessoal? O Renascimento é a cereja do bolo. O Renascimento, o maneirismo, é a cereja do bolo. E quem preparou o bolo do Renascimento da cultura greco-latina, né, foram os humanistas, certo? Essa cultura greco-latina, ela estava preservada, né? E existiam vários estudiosos fora e dentro da igreja que ainda estudavam essa cultura, certo, minha gente? Ela só não estava na mão de todo mundo. Agora, o que a proposta do humanismo e do Renascimento era? A proposta central do humanismo e do Renascimento era colocar isso na mão de um grupo maior de pessoas, não só na mão do clero ou de algumas pessoas selecionadas, ok? Então, é isso que nós vamos ver no humanismo. O humanismo foi um movimento de preparação. Então, eles começaram a estudar os modelos antigos, novamente, de maneira mais profunda, de maneira mais, vamos dizer, massificadora, né? Com reservas, essa expressão, né? De massa, certo? Então, eles começaram a massificar com reservas, tá? Massificar, entre aspas, porque com reservas, a cultura greco-latina. Mais gente. O que aconteceu foi que mais gente passou a ter acesso a essa cultura greco-latina, né? No campo das artes, da ciência, da filosofia, no campo do conhecimento em geral. Isso passou a ser estudado, praticado, ensinado, cultuado, certo? No campo, por exemplo, das artes, da literatura, eles começaram a imitar os modelos greco-romanos da antiguidade. Então, eles abandonaram a espontaneidade, por exemplo, da poesia trovadoresca, das cantigas, e começaram a adotar os esquemas, as formas definidas da poesia greco-latina da antiguidade. Ok, pessoal? Então, daí a imitação dos modelos antigos. Então, nós vamos agora às características gerais do humanismo. Então, veja só. Ó, primeira delas, transição do pensamento teocêntrico para o antropocêntrico. Antropocentrismo, interesse pelo homem, abrandamento da religiosidade, razão. Passaram a usar mais a razão do que a religiosidade. Estudo e pesquisa sobre a cultura da antiguidade clássica greco-romana, chamada latina. Crítica às falhas morais da sociedade. Ok? Tentativa de imitar os modelos e valores da arte e do pensamento clássico da antiguidade greco-romana. Uma coisa interessante, a poesia agora passa a ser falada, lida, declamada, não mais cantada. Então, a música vai se separar da poesia, certo? Claro, continua tendo cantigas populares, claro. Agora, a poesia acadêmica, ela se separa da música. A poesia acadêmica, ela vai se separar da música. O poeta deixa de ser também um cantor, certo? De seus versos, e passa a ser apenas o compositor desses versos, né? E esses versos passam a ser lidos, decorados, declamados ou encenados, mas nada de cantados. Então o poeta não cantava mais, o poeta declamava seus poemas, seus versos, ok? Isso na poesia acadêmica. A poesia popular continua cantada como é cantada até hoje, né? Tem canções de vários estilos musicais até hoje, ok? Isso tudo é oriundo da poesia popular que já existia na Idade Média, antes do trovadorismo, durante o trovadorismo e depois dele. A poesia é chamada poesia palaciana. Por quê? Porque quem compunha essa poesia acadêmica era quem frequentava os palácios, né? Que eram as moradas deles. Eles moravam em palácios, as escolas que eles frequentavam eram verdadeiros palácios, as igrejas eram tudo palácio, certo? Então daí essa poesia era chamada poesia palaciana. Era uma poesia mais elitizada, era uma poesia, não era uma poesia de viés popular, era uma poesia de viés mais elitizado, acadêmico mesmo, só para quem frequentava a universidade mesmo. Então daí essa ideia de poesia palaciana. A prosa no humanismo é mais voltada para a historiografia, principalmente em Portugal, né? Nós estamos numa época em que Portugal estava se fazendo uma nação, um país ali na Europa, que estava se projetando, crescendo cada vez mais, né? Mostrando a sua cara para o restante do mundo europeu ali, e para o mundo, África, Ásia também, os outros continentes.
ok? E também a América, né? Que vem mais tarde. Então, prosa historiográfica, é a prosa que prevalece no humanismo, tá, minha gente? Teatro religioso, moralizante, satírico. Então, teatro humanista é mais voltado para a religião, para o moral e para a sátira, ok? Beleza? Então, ó, na nossa próxima aula, nós vamos estudar a poesia humanista, onde nós vamos falar da poesia palaciana. Tranquilo, minha gente? Agora, é importante vocês entenderem o seguinte, que o humanismo foi um movimento cultural, certo? Na verdade, um período de transição para um movimento cultural de fato muito maior que ele, que é o Renascimento. Mas quem montou as bases do Renascimento, é importante vocês entenderem, foi o humanismo. O humanismo, os humanistas, foram os humanistas. Que eram o quê? Pesquisadores que ensinavam, ou seja, professores. Professores, né, que formaram jovens intelectuais em diversas áreas do conhecimento, certo? Dentre elas, a área da linguagem, a área das artes, e esses professores ensinaram as artes clássicas greco-romanas para as futuras gerações que estudaram, aprofundaram e colocaram em prática essas artes. Voltou novamente o conceito de simetria e de busca pelo equilíbrio e harmonia da forma com o conteúdo à maneira greco-romana antiga e clássica. Tranquilo, pessoal? Então, os humanistas é que fizeram, basicamente, as bases do Renascimento e foram os renascentistas é que completaram o restante do bolo, né? Colocando a cobertura de chocolate e a cereja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E na nossa próxima aula nós vamos continuar falando do humanismo, onde nós vamos estudar a poesia palaciana, a prosa historiográfica e o teatro religioso moralizante.